Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao Joana de Ângeles, encarnados e desencarnados, a mais uma noite de aula, né? Antes, porém, vamos avisar sobre o seminário que vai acontecer aqui no grupo, no dia 29 de outubro, sábado, às 15 horas. Tema: no mundo tereis tribulações. O que o Espiritismo nos ensina para os tempos de turbulência. Nos tempos de Jesus, vai ser o Adriano, preletor. Nos tempos de Kardec, Araci. E nos tempos atuais, Fábio. Depois a gente faz aquele tradicional bate-papo aqui, né? Com pipoca e café. Com pipoca e café é gratuito. Vai ter um sorteio de um Lada sem motor e sem 4 rodas. Vai nada, estou de sacanagem. O evento é gratuito. Espero contar com a presença de todos. Tragam convidados, tá bom? Então, dia 29, às 15 horas. Então, vamos lá. Entrando em sintonia com a espiritualidade da casa, fechando os nossos olhos, agradecendo por mais essa noite, por mais essa oportunidade de estarmos aqui. Obrigado, meu Deus e meu Jesus, por tudo aquilo que recebemos, por tudo aquilo que temos, e que estejamos sempre sintonizados com os nossos mentores espirituais, que na noite de hoje possamos absorver a mensagem que a nossa companheira Araci irá hoje nos brindar com o Evangelho da noite de hoje. Graças a Deus, graças a Jesus. Hoje era Eduardo. O Eduardo não veio. Alguém quer abrir o Evangelho? Quem quer abrir? Quem está vindo aqui a primeira? Ah, Jana? Não, vai ser mesmo. Porque às 5 horas ele me avisou. Não dá. Eu tinha coisa para fazer aqui. O que você tirou, Jana? Não julgueis para não ser julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Ó, poderoso. Então, gente, boa noite. E vamos nós. O capítulo é o 10º, bem-aventurados que são misericordiosos. E a Jana tirou o item 11, não julgueis para não ser julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Vocês devem lembrar essa passagem, né, que é da mulher adúltera, que eles trazem, ela foi pega em flagrante adultério, eles trazem, Jesus está na areia ali na beira do lago, né, e eles falam, ela foi pega, Moisés diz que deve ser apedrejada, e aí? E Jesus está escrevendo na areia, ele levanta, olha e fala, bom, então atire a primeira pedra quem não tiver pecado. E continua escrevendo, né? Aí os mais velhos foram os primeiros a soltar a pedra e sair de fininho, porque quem de nós não tem pecado, né? Então vamos ver o item que ela tirou. Não julgueis a fim de não ser julgados, porquanto sereis julgados conforme houver julgado os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. Isso está no Evangelho de Mateus. Então os escribas e os fariseus lhe trouxeram a mulher, que é o que eu acabei de narrar, né? Atire-lhe a primeira pedra aquele que estiver isento, disse Jesus, e a sentença faz da indulgência um dever para nós outros, porque ninguém há que não necessite para si próprio de indulgência. Ela nos ensina que não devemos julgar com mais severidade os outros do que julgamos a nós mesmos, nem condenar os outros naquilo que nos absolvemos. Antes de proligarmos a alguém uma falta, vejamos se a mesma censura não nos pode ser feita. Então vamos comentar um pouquinho sobre o julgamento, né? Puxar a memória. Então, a gente lê
que normalmente o outro é um espelho nosso. Então tudo é interpretação, na verdade, né? Realidade mesmo, ela não existe, porque você vê, vocês estão aqui ouvindo, cada um está tendo um raciocínio próprio sobre o que nós estamos falando. Se a gente passasse uma tabinha, uma prancheta com papel para cada um dar uma opinião sobre esse assunto, não julgueis para não ser julgado, essa frase. Cada um de vocês daria um palpite diferente, né? Então, tudo que a gente vê no mundo, na verdade, é uma interpretação nossa. Essa nossa interpretação, ela vai sendo formada de acordo com as nossas vivências, com tudo que a gente, nesse movimento de erros e acertos, a gente vai criando dentro de nós um conjunto de crenças, de valores, né? E isso norteia a nossa interpretação das coisas, né? Então, para alguns, aquela mulher adúltera, poxa, uma coitada, ficou iludida. Outros poderiam pensar, mas o que a levou ao adultério? Né? O que houve entre os dois que surgiu um espaço tão grande que ela precisou preencher com outra pessoa? Podemos pensar, encontrar uma justificativa emocional para ela. Por que ela adulterou? Como esse homem tratava essa mulher? Mas os homens ali, porque a maioria era homem, né? As mulheres não estavam lá apedrejando. Eles não pensam, né? Só viu o perigo. Porque talvez a maioria ali tenha saído com ela. Quem sabe? Né? Ou tenha outras mulheres. Então, de repente, é tão grande a emoção do julgamento de si próprio que a pessoa vai e transfere para o outro. Nossa, acaba. Muitas vezes, você vê, uma pessoa que fuma, né, uma coisa boa, mas quando ela para de fumar, ela não suporta sentir cheiro de cigarro perto dela. Aí cria antipatia com quem fuma. Por quê? Porque ela ainda não está convicta. Às vezes ela está parando de fumar porque está sentindo algum problema, um começo de efizema, de bronquite, ou pressão alta, ou veias, artérias entupidas, enfim. Ela tem um motivo externo, de fora para dentro, para fazê-la parar. Mas ela não quer, ela gosta. Então ela sente ódio de quem está fumando perto dela, porque é uma provocação para o próprio desejo. Está dando para entender que essa coisa da gente julgar, né? Nós estamos julgando pela nossa medida. Com a medida que você julga, você será julgado por nós mesmos. Porque a intolerância que a gente tem com o outro, com o defeito do outro, com os problemas do outro, nós temos conosco. Só que a gente disfarça o tempo todo. Quando a gente pega os livros de Hamed, ou da irmã Sidfor, enfim, você vai perceber da Dona Maria Modesta, eles mostram bem esse jogo que nós fazemos, de olhar para o outro, de jogar para o outro, entende? E quando pesa dentro de nós, é um conflito muito grande, né? Quando a gente se sente culpado. E, no entanto, por isso que eu gosto muito dos livros da irmã, que ela vai falando, gente, ninguém é perfeito. Agora há pouco, antes de, deu uns 5 minutos de folga, eu peguei o Evangelho, o outro que tem lá dentro, né? E caiu sobre a semente. Pensei, bom, mas vou abrir na hora. Mas a semente, quando Jesus fala da fé do tamanho de uma grão de semente de mostarda, ela tem 2 milímetros. É a menor sementinha e ela dá o maior arbusto que tem lá na Palestina, né? Porque tudo, aí André Luiz fala, sequência, você não foge da lei de sequência. Daí que a gente não deve julgar os outros, nem a nós mesmos, porque há uma lei de sequência, ninguém vai ficar perfeito assim, né? Ninguém vai perdoar
porque a gente leu, nossa, tem que perdoar e já perdoou. É tudo um movimento. Assim, quando Jesus fala, né, da sementinha, né, do joio, do trigo que tem que crescer, tudo tem um momento. Então você começa se familiarizando com a ideia do perdão, do não julgamento, da não culpa. Porque se você está leve com a vida, entendendo que é um processo que a gente está evoluindo, e isso é passo a passo. E olha aqui, para mudar o passo, muitas vezes a gente leva vidas no mesmo passo, no mesmo degrau, parado, entende? A gente não desce, mas às vezes não sobe, fica ali. Porque é muito difícil você desestruturar, reorganizar um conjunto de crenças que você se habituou a ter. Então, quando a gente vê alguma coisa que nos afeta muito, lembrei da frase do Karl Mascarenhas, bateu, doeu, leva para casa que é teu. Quando o que fazem nos incomoda, então é hora da gente olhar para dentro. Com que severidade nós estamos julgando, né? Porque não adianta. Não vai ser a toque de caixa nem por decreto que a gente vai ser bom, amável, tolerante, paciente, amoroso. Não vai. Isso tem que ser construído dentro de nós. O reino dos céus está dentro de vós, mas você tem que construir. Então não vai vir com toques de trombeta, como diz Jesus, né? Então nesse capítulo que a Jana tirou, né? Então atire a primeira pedra o que estiver isento de pecado. Se a gente olhar mesmo nos dias atuais, a gente pode pensar, eu nunca cometi um adultério, né, que é o tema. Mas adultério não é só trair o marido ou a esposa. Adultera-se com ideias, com sentimento. A gente adultera até com a gente mesmo. Então, o Adão Nonato, ele sempre brincava, e eu já brinquei disso com vocês aqui, né? Que ele fala assim, a mocinha apaixonada, né? Fingindo paixão, né? Então ela diz assim, ai, eu te amo tanto, a cabecinha está assim, o corpo inteiro está dizendo, é mentira, ama nada, eu quero teu dinheiro, eu quero a posição, eu quero uma aliança, eu quero casar, ou ele está dizendo, eu quero uma mulher para cuidar de mim, lavar minha roupa, eu quero alguém, né? Mas aí você já começa um casamento adulterado, não é verdade? E aí, quem que traiu quem, em primeiro lugar, né? Então, são tantas as nuances, gente, que a gente não devia mesmo se incomodar com o que os outros estão fazendo. A não ser que o que o outro está fazendo esteja prejudicando a comunidade, a sociedade. Aí você vai e conversa, né? Chega que advogado sabe, né? Chega no cantinho, né? Olha aqui, filho, senão entra um processo. Mas se está prejudicando só ele, qual o problema? Mas enquanto a gente está cuidando, que nem aquela turma que estava lá, ansioso para que Jesus caísse na armadilha, né? Apedreja ou então perdoa, quer dizer, de qualquer forma ele iria, né? Contra o que ele pregava, estava ali, né? Todos ansiando por alguma coisa, jogando para fora, né? O que o incomodava por dentro. Porque quem de nós não tem medo do futuro espiritual? O maior medo que o ser humano tem, pelo menos alguns psicólogos dizem, né, é o da morte. E justamente não da morte em si, mas do desconhecido, o que vai rolar do lado de lá. Então, se eu levo essa bagagem, estou cheia de ódio, de rancores, né, julgando todo mundo e não olhei para mim, como que eu vou chegar do lado de lá? Qual é o meu mapa, né? Vou falar dos outros, vou contar, fulano fez isso, fulano fez aquilo. É você que está aqui. Você. Onde está? Agora há pouco estava falando com a Janine, onde está teu tesouro, está teu coração. Não tem como fugir disso, né? Então, aqui vamos ver o que mais que ele comenta, né? O reproche lançado à conduta de outrem
pode obedecer a dois móveis: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. E isso é muito comum, né? Hoje a gente está aí envolvido num monte de fake news, né? Que é para desacreditar o outro, né? Lançar uma calúnia sobre o outro, né? Então, reprimir o mal ou desacreditar não tem escusa nunca este propósito, porquanto, no caso, então, só há maledicência e maldade. O primeiro, quando a gente quer evitar o mal, pode até ser louvável e constitui mesmo, em certas ocasiões, um dever, porque um bem deverá daí resultar, e porque, a não ser assim, jamais na sociedade se reprimiria o mal, né? Não cumpre, aliás, ao homem auxiliar o progresso. Importa, pois, que não se tome em sentido absoluto esse princípio de não julgar, porquanto a letra mata e o espírito vivifica. Então, é outra coisa que a gente tem que ter sempre em mente. O bom senso, né? O discernimento. Então, não é não ver o mal, não é ignorar as coisas erradas, mas saber entender em que contexto aquilo está, como que foi, como que aconteceu, né? Como que você pode reparar aquilo, qual a intenção, porque a intencionalidade da coisa, gente, é a base de tudo. Muitas vezes a pessoa faz algo errado e sem uma intenção, assim, consciente mesmo de querer fazer. E muitas vezes o outro não o faz, assim, digamos, abertamente, mas trabalha nos bastidores para que aquilo que ele quer aconteça. Esse é pior, né? Então, você vê, não dá para a gente julgar. Por isso que Jesus fala nesse capítulo, não julgue. Às vezes a gente acha uma pessoa totalmente errada, né? Mas a gente não sabe que caminhos essa pessoa percorreu. Vocês sabem. Eu tenho 3 filhos, eu posso dizer, eu sei que um filho já foi não sei o que numa vida, foi isso na outra, caminhou por esse caminho. Não, mas eu não sei nem de mim. Vocês sabem da sua história? Ninguém sabe, né? Então, como que a gente pode julgar como que nós estamos agora? Se nós somos herdeiros de nós mesmos e o resultado de todas as nossas experiências, se hoje é a nossa melhor vida, como é que a gente vai julgar? Se a pessoa é boa, é ruim, esse, aquilo, ninguém sabe. Mesmo, mesmo a gravidez, muitas vezes a gente lê muito livro sobre isso, e quantos relatos de pessoas que estão com uma vida totalmente comprometida, com insegurança, com medo, porque na gravidez ouviu da mãe, né? Outro dia eu ouvi um relato que a moça falou que a mãe, por um momento o marido falou, mas agora você não podia ter esse filho agora, eu estou desempregado e tal. E o bebê captou. E numa regressão descreveu até o vestido que a mãe estava usando. Quer dizer, gravou tanto e aquilo fez com que ela crescesse, já adulta, totalmente insegura, agressiva com a mãe. Aí você julga, nossa, que filha ingrata, agressiva, isso e aquilo, mas você não sabe o que ela passou, né? Entende? Então, há justificativas. Então, por isso que Jesus, sabendo disso, ele olhava para as pessoas, já sabia, né, o passado, já até verificava o futuro, né? Mas a gente não tem isso, nós não temos bolinha de cristal, né? Então, não tem como saber os traumas de vidas passadas, os traumas desta mesma vida, da infância, bullying, às vezes. Então, são tantos os argumentos que ele pode usar para dizer, eu estou assim, e vocês não sabem como foi, por que eu cheguei a esse momento assim. Então, não julgue, diz Jesus, não julgue ninguém, porque você não conhece a história de cada um, nem a sua própria. Se a gente ficar só olhando a vida do outro, nem a nossa, nem a nós mesmos nós não vamos conhecer, né?
Então, o que mais ele fala? Não é possível que Jesus acha proibido que se proflique o mal, uma vez que ele próprio nos deu exemplo, tendo feito até em termos enérgicos. O que ele quis significar é que a autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral daquele que censura. Por isso que ele falou, né? Atire a primeira pedra quem não tiver pecado. Então, e quem de nós tem essa moral ilibada assim para censurar alguém? Né? Quem de nós está num patamar que nunca mentiu, nunca iludiu, nunca traiu, nunca enganou, nunca adulterou seus próprios sentimentos, sua vida, a sua face, quando a gente dá um sorriso falso, né? Estamos adulterando uma realidade interna, né? Então, adulterar não é só aquela forma, né, de marido e mulher. 1000 coisas, né? Documentos, sociedade que se faz, querendo explorar o outro. São tantas coisas, gente, e a gente fica olhando só um detalhe. Então, tornar-se-á alguém culpado daquilo que condena em outro é abdicar dessa autoridade, é privar-se do direito de repreensão. A consciência íntima, ademais, nega respeito e submissão voluntária àquele que, investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios de cuja aplicação lhe cabe no encargo. Aos olhos de Deus, uma única autoridade legítima existe, aquela que se apoia no exemplo que dá do bem. É o que igualmente ressalta nas palavras de Jesus, ou seja, não adianta a gente, mas eu sou teu pai, tua mãe e você está errado, né? Você está... E se não está? Entende? Muitas vezes a gente quer direcionar a vida de alguém, né? Mas está errado. Olha, se eu fosse você, mas a gente não é o outro, né? Começa por aí, eu não sou, ninguém é. Então você não sabe, não está dentro de mim, não conhece os sentimentos que me envolvem para estar desse jeito. Alguém pode dizer como é que eu estou por dentro? Pode. O Jorge está me olhando, psiquiatra, já viu, né? Mas pode, Jorge, alguém pode, você como psiquiatra pode chegar e falar, cara, você está... Não tem. Então, gente, é aceitar. Usar de misericórdia, é esse a mensagem de Jesus. Usar de misericórdia para que a gente também receba essa misericórdia. Não apenas de Deus, mas de nós mesmos. E não tem nada mais gratificante do que você se aceitar, entender suas fraquezas, entender seus percalços aí, seus equívocos, entender os seus defeitos e vícios, acolher-se e trabalhar, como diz a irmã, né? Não basta você, eu sou assim como a Gabriela, não, mas eu vou mudar. Deus me ajude que eu vou mudar, vou conseguir, mas sem se denegrir por isso, sem se rebaixar. Poxa, eu sou horrível. Não, você é filho de Deus. Vai ser perfeito um dia. Põe isso na cabeça. Não se culpe e não culpe os outros pelas suas fraquezas. Hamed diz, hoje está conversando, acho que foi com a Adriana, né, do Bandido, né? O Hamed, ele fala assim que às vezes uma pessoa de má vida está muito mais perto da salvação do que a gente que se acha muito bom. Entende? Porque a gente bota uma máscara. A gente se ilude. Nossa, eu não faço isso. Então a gente fala assim, eu nunca matei ninguém. É uma grande mentira. Porque do momento que a gente vê alguém que a gente não gosta e sente aquele... né? Basta sentir, gente. Não precisa de muito, porque o pensamento, o bloco de projeção mental que a gente faz é muito mais perfeito que isso aí, né? Tá bonita as imagens, tudo, o som, né? Mas a gente leva tudo, sentimento, emoção, desejo, a gente já fez em milésimos de segundo, a gente já fez o quadro.
devia morrer. Só que a gente não exprime, né? Mas a gente pensou. E aí a gente pode dizer, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca traí. Será que a gente entende? É isso que Jesus está pedindo. Pare e pense, você faz isso todo tempo. Perdoe-se, sabe? Entenda-se. Porque do momento em que você se aceita e tira esse peso da culpa, daquele ranço, né? Fica leve, puxa vida, caramba, não é que eu sou invejosa, não é que eu sou muito encrenqueira, não é que eu sou perfeccionista, meu marido que eu diga, né? Porque tudo isso que eu estou falando é verdade. Então, quer dizer, a gente é, mas eu não sou assim, eu estou assim. Estamos todos assim, fazendo essas bobagens, né? Mas a gente não é, a gente é. Nosso destino é para ser perfeito. Somos anjos, somos deuses, né? Foi Jesus que disse, sois deuses. Então, foca nesse lado. Então, aquele que caiu, nossa, Madalena, eu acho incrível Jesus falando com Madalena. No livro Boa Nova, de Humberto de Campos, é muito bonita a passagem. E ela está lá amargurada, e tudo que eu fiz, eu nunca pude ter um filho, vou viver sozinha. Madalena ama os filhos que não têm mãe, mas eu vou ser uma boa mãe. Ame, Madalena. Não importa o passado. O passado já passou. Segue em frente. Então vamos pôr isso na nossa mente, encerrando, né? Vá e não peques mais. Foi o que ele disse para a mulher. Mulher, alguém te condenou? Não, Senhor, ninguém, nem eu tampouco. Vai e não peques mais. Você já imaginou? Você ouvir isso do Cristo? Vai e não peques mais. Para de carregar esse bonde nas tuas costas. Vai, não peques mais. Está tudo resolvido. É isso que a gente tem que se dizer para nós. E tentar não pecar no dia seguinte, né, gente? E não adianta nada ficar repetindo as coisas. Mas é isso, deu para entender, dona Gina? Você que tirou. Então, gente, desculpa o improviso, né? Quer fazer a prece para mim? Eu? Pode ser? Por favor. Eu estou com a garganta muito obrigada e até sábado no seminário. Depois dessas palavras, né? Essa conversa gostosa, vamos agradecendo a Jesus por mais essa oportunidade de estarmos aqui, nos conhecendo, recebendo essas bênçãos do alto, que são reflexivas, nos fazem pensar no nosso dia a dia, nos fazem nos conhecer melhor, para que a gente possa aí seguir essa caminhada com esses ensinamentos que o Cristo nos deixou. Agradecer a toda a espiritualidade amiga que nos acompanhou e que nos auxiliou e que nos auxiliam todos os dias. Que assim seja. Graças a Deus.